paz, que bom que você está aqui mais uma vez para a gente poder estudar a palavra de Deus. Irmãos, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a fé, pequena fé. Ai, quem é que não tem? Quem é que não enfraquece na fé? Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa, almeja fazer alguma coisa e se pergunta assim, mas será que vai dar certo? Eu vou me inscrever para aquele concurso. Mas eu não vou conseguir não vou nem fazer porque eu não vou conseguir não. E a gente enfraquece naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja fazer. A gente nem tenta muitas vezes e fraqueja achando que não vai conseguir. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da história de Pedro e fala sobre um momento de fraqueza de fé de Pedro. Então vá abrindo aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos estudar do 22 até o 33. E nós vamos ver um pouquinho, nos fortalecer um pouquinho com essa história. Enquanto você abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus, eu vou fazer uma breve oração. Pai amado e querido, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na Tua santa presença e estudar a Tua santa palavra. Por favor, nos fortalece e manda o Teu Espírito Santo agir neste momento em nossa vida para que a gente possa aprender e entender o pedaço do pão da vida que é a Tua mensagem de acordo com o Teu querer. Fortalece, por favor, Senhor, neste momento a nossa fé, a nossa esperança e a nossa certeza que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor pode e tem poder sobre todas as coisas e que nós apenas precisamos confiar em Ti e todas as coisas acontecerão. Por favor, continua conosco que eu te peço e te agradeço, não por mérito, apenas por amor a Cristo Senhor Jesus. Amém. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 a 33. Eu, como já disse, vamos estudar de uma forma clara. Eu estou com uma linguagem moderna, tá? A linguagem de hoje, para que a gente possa entender mais fácil. Então vamos lá. Após Cristo fazer a partilha dos pães e alimentar a multidão, ele pediu para que os discípulos, ordenou que os discípulos eles subissem no barco e fossem à frente para o lado oeste. Então vamos lá. A partir do verso 22 diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então, Pedro, para frente, foi e disse assim: "Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Jesus disse: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." A mensagem aqui, irmãos, ela vem nos alertando sobre a fraqueza de nossa fé. Quando Pedro visualizou Cristo andando por cima da água, ele creu que ele também poderia e pediu para Cristo: "Senhor, me deixa ir até aí onde é que o Senhor está." E ele foi, naquele momento ele achava realmente que ele ia conseguir. Quando ele começou a andar sobre a água, antes de chegar em Cristo, ele fraquejou e começou a afundar, sentiu o vento e começou a afundar. Essa fraqueza de Pedro, essa fraqueza de caráter de Pedro, essa fraqueza de fé, também se remete muito em nossas vidas, em muitas situações. Às vezes nós oramos e pedimos para Deus: "Senhor, me concede vitória em tal situação." Só que aquela coisa que você vai fazer, ela depende ali de um tempo, talvez algumas horas, talvez alguns dias, talvez alguns meses. E com o passar desse tempo, você começa a fraquejar na fé. Você orou, pediu, veio a autorização de Deus para que você fizesse, mas no decorrer do processo ali, da culminância do acontecimento ali, você começa a fraquejar. Aí você começa a cair, você começa a falar assim: "Não vai dar certo não, não vou conseguir, Senhor, estou fraquejando aqui, não estou conseguindo não. Senhor, por favor, me fortalece aí de novo, fala comigo mais uma vez, me ajude, por favor." Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 6,
Jesus disse assim: se a fé que vocês têm fossem do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira: arranque-se pela raiz e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. E aí eu fico me perguntando, se a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia ser capaz de arrancar uma figueira de um lugar e plantar no mar, eu já fiz o teste sozinha de poder mover um grão de areia. Sabe o que é você pegar um grão de areia e falar assim em mente, assim, grão de areia, sai desse lugar e vai até que outro grão de areia continua no mesmo lugar. Aí eu me pergunto assim, qual que é o tamanho da minha fé, Senhor? Se eu não consigo mover nenhum grão de areia, o Senhor falou que eu ia conseguir arrancar uma figueira, eu não consigo. Você consegue entender qual que é o tamanho da minha e da sua fraqueza? O próprio Jesus também nos alertou assim que tudo aquilo que a gente pedir, crendo, a gente vai conseguir. Então, por que então a gente fraqueja? Por que então a gente deixa as dúvidas e o medo tomarem posse de nossas mentes a ponto de fazer a gente desacreditar naquela promessa que já foi feita na oração anteriormente, onde o onisciente e soberano sobre todas as coisas disse que a gente poderia fazer? Se eu orei e eu pedi para Deus, Senhor, me permite tal coisa, e Ele falou assim, vai lá que eu vou te dar. Por que que no decorrer do caminho até chegar aquilo que eu pedi, eu começo a fraquejar? Ah, não vai dar certo. Ah, eu não vou conseguir. Senhor, por favor, me alimenta. Senhor, por favor, me fortalece. Senhor, por favor... Irmãos, nós precisamos acreditar no poder e na misericórdia de Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Acreditar que Deus é o Deus do impossível e que todas as coisas se fez pelo poder, pelo querer dele. E se a gente pediu para Ele e Ele nos permitiu e nos autorizou a fazer, não há nada que dê errado. A gente precisa crer, a gente precisa fazer com que a nossa fé fique pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Nós precisamos orar e pedir para que Deus nos fortaleça, para que a gente possa crer, para que a gente não fraqueje como Pedro fraquejou ao andar sobre as águas. Naquele momento, Pedro ele colocou Isaac Newton no bolso, mas ele nem se deu conta disso. E nós precisamos colocar aí algumas pessoas aí que estão próximos de nós, na nossa vida, na família, enfim, trabalho. Nós precisamos colocar algumas dessas pessoas no bolso também. Provar para elas que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode, mantém e faz todas as coisas. Então que nós possamos nos fortalecer na fé, acreditar que Deus pode e nos deu autorização para fazer, então vai acontecer, vai dar certo. Nós precisamos fazer como nosso irmão e pastor Fernando Iglesias diz, basta confiar. Nós precisamos aprender a acreditar na glória, no poder, na magnitude de Deus trabalhando em nossa vida, para que aquilo que a gente quer, que é tão pouco perante os olhos de Deus e tão impossível, segundo as leis da natureza, aquilo que a gente acha que é impossível para a gente, para Deus não é nada. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé. Então fica aí a dica de hoje para você fortalecer a sua fé. Ah, eu não posso me esquecer, eu estou sempre me esquecendo. Olha, se você gostou desse vídeo, dá um like aí bem bacana agora. Dá um like agora para você não esquecer. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí, porque o propósito dos vídeos desse canal aqui é a divulgação da palavra de Deus para fortalecer as pessoas. E todos enfraquecem na fé. Então eu preciso aí da sua ajuda, da sua colaboração, compartilhando agora também, dando seu like e compartilhando esse vídeo, para que possa fortalecer a fé de outras pessoas que se enfraquecem como eu e como você. Então eu conto com você aí na divulgação das boas novas, que é a palavra de Deus para todas as pessoas. Dá o like e compartilha aí, dá o joinha aí bem legal agora e vamos juntos orar agradecendo a Deus pelo pedaço do pão da vida que é a palavra de hoje. Senhor Deus, amado e querido, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor esteve aqui falando com a gente, nos fortalecendo, nos ensinando que nós precisamos confiar em Ti, Senhor, que nós precisamos fortalecer a nossa fé, que ela precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Eu te peço neste momento, como tua serva, Senhor, que o Senhor trabalhe na minha fé e na fé de todos aqueles que estão me ouvindo, que eles possam verdadeiramente sentir o poder da tua graça, a magnitude do teu poder agindo na vida deles, para que eles possam atingir e alcançar todas as metas e os desejos e propósitos das suas mentes e dos seus corações. Por favor, continua conosco, dando o restante de dia na tua santa presença. É o que eu te peço e te agradeço, querido e maravilhoso Deus. Em nome e por amor a Cristo Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz, fica com Deus, até o próximo vídeo e continue aí orando por mim, que eu estou orando por vocês.
Eu sou Elaine Fernandes e mais uma vez agradeço a Deus e a vocês por poder ter a oportunidade de divulgar um pedaço do pão da vida que é a palavra do Senhor. Fiquem com Deus.